da hora de uma formação dentro da escolarização normal. Aí eu, com os meus 53 anos hoje, eu fui voltar a estudar. E aí Deus abriu a porta. Eu fiz o Enem, consegui uma bolsa, estudei, formei em pedagogia. E aí eu fui junto com a minha filha, né, porque ela estava precisando de uma nota boa, né, só que a coisa não veio para poder fazer medicina. Eu fiz o Enem junto com ela. Tipo, sabe, para estar junto, para ajudar. Aí o que aconteceu? A nota dela foi mediana, e a minha também não foi nessas coisas, mas não é que eu consegui outra bolsa para estudar mais. E houve disponibilidade, e houve porta que abriu, e houve uma situação específica que, pum, eu estou lá estudando, depois de mais velho, ou mais novo, né? Como queiram, eu estou querendo aprender inglês. Eu entendi que na vida você precisa falar outras línguas. Você entendeu, né? Outras línguas no espírito e, para mim, uma outra língua no sentido porque realmente faz falta. Quem vai fazer uma pós, alguma outra coisa além, você sabe que dominar uma outra língua, né? É interessante. Hoje eu vi um rapaz aqui na igreja, ele é chileno. Uau, o cara fala umas 4, 5 línguas. E olhando para ele, até falou, foi difícil aprender o português. Você imagina? Então, eu quero te animar, pensando nisso que está falando aqui, contribua se tiver proposto no seu coração. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Eu não sei o que você propôs no seu coração para esse ano. Nós aqui na igreja, por costume, por princípio, a gente sempre tem um caderninho. Deixa eu ver se o meu não escapuliu aqui, eu acho que estava na moto, ele saiu daqui. É o... Não, está ali, por favor. Pega dentro desse caderno essa folha. Isso. Obrigado. Querido, contribua segundo o propósito do seu coração. Aqui na Lagoinha nós temos o costume de fazer um alvo. E o alvo não é necessariamente algo assim que a gente está, né, se achando e vão que vão. Mas isso é importante para a vida. Eu e você, nós vamos ser guiados por algo que nos leve além daquilo que nós estamos hoje. Não é verdade? A palavra do Senhor nos inspira a correr com paciência a carreira que nos está proposta. Há uma carreira. Eu e você temos um mecanismo aqui dentro que chama crescimento. Quer você queira, quer não. Talvez você não vai crescer na estatura, mas o seu corpo entra no processo de crescer. Isso faz parte da natureza. E quando eu estou falando disso, pensando na oferta, na contribuição, que você possa ser livre em Deus e trazer para a sua vida esse princípio de maneira também nesse sentido. Cada um contribute, né, como propôs no seu coração. Eu duvido que alguém aqui propôs no seu coração ser pior do que era ontem ou no ano passado. Alguém falou que está amarrado, isso é o que eu escutei. Você está vendo como é que é uma verdade? Ninguém é sã consciência, a não ser que haja um espírito maligno, uma autocomiseração, uma autodestruição que você quer dar fim na sua vida. E, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo que há muito assédio nesse sentido. Há um clima no Brasil em relação a tudo que está ocorrendo, e as notícias vão chegando nos nossos ouvidos, e muitas vezes as notícias são contrárias. E aí a gente precisa, como diz a palavra, propor segundo o coração. E nós precisamos guardar o nosso coração. Eu preguei no último culto sobre isso. É importante você guardar o seu coração para que você viva de acordo com a vontade do Senhor. E nesse momento que nós vamos estar ofertando, dizimando para você que é da casa, que você possa fazer isso com o coração certo, com o coração equilibrado, com o coração bem ajustado com a vontade do Senhor. Deus já falou que Ele vai reinar. Ele já falou que vai tomar conta de tudo. E muitas vezes o discurso de Deus na Bíblia, ele é totalmente diferente do que nós estamos vendo no mundo. E muitas vezes nós somos como que pressionados a não acreditar nisso. Não é verdade? Tem muita notícia ruim chegando e às vezes nós ficamos como que atemorizados. Mas eu quero te animar que nesse tempo da oferta, você que está aí
com o seu dízimo, com a sua oferta, ou que você que vai entregar o seu cartãozinho, se você quiser, do visitante, faça isso com alegria, faça isso com um propósito no seu coração. Os levitas poderiam vir para mais uma canção, por favor? Amém. E você possa fazer isso com o coração correto. Amém? Vamos orar então, pedindo ao Senhor que a nossa contribuição seja com um coração correto. Também, você, caso tenha dinheiro de plástico, não tenha dinheiro físico e tenha um cartão, os diáconos também têm a maquineta na qual você pode, se você quiser, fazer a transferência através do seu cartão de maneira eletrônica. Amém? Senhor, muito obrigado por esse momento. Nós sabemos que o dinheiro é algo espiritual e nós pedimos, Senhor, graça para lidarmos com essa área também nas nossas vidas. Nós pedimos uma liberação, que nós sejamos liberados pelo Senhor para sermos dizimistas fiéis, ofertantes permanentes na tua casa, e que toda semente que ofertarmos, ela seja algo relevante e que nos leve a ambientes onde vamos ver os milagres do Senhor. Ajuda-nos na nossa sementeira para que possamos ofertar mais. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Então faça com alegria o que você propôs no seu coração. Quero subir ao monte e chegar lá, gritar bondade sem limites, bondade sem parar. Misericórdia me segue, bondade enche minha alma, teu amor me surpreende. Eu canto porque Tu és bom, eu danço porque Tu és bom, eu grito porque Tu és bom pra mim. Eu canto porque Tu és bom, eu danço porque Tu és bom, eu grito porque Tu és bom pra mim. Nada e ninguém se compara a quem Tu és. Terra e oceanos refletem essa verdade. Na noite mais escura brilhaste como o dia, teu amor me surpreende. Eu canto porque Tu és bom, eu danço porque Tu és bom, eu grito porque Tu és bom pra mim. Eu canto porque Tu és bom, eu danço porque Tu és bom, eu grito porque Tu és bom pra mim. Nada e ninguém se compara a quem Tu és. Tu és bom, Tu és bom, no sol ou na chuva, a minha vida celebra. Tu és bom, Tu és bom, no sol ou na chuva, a minha vida celebra. Tu és bom, no sol ou na chuva, a minha vida celebra. Tu és bom, Tu és bom. Eu canto porque Tu és bom, eu danço porque Tu és bom, eu grito porque Tu és bom pra mim. Eu canto porque Tu és bom, eu danço porque Tu és bom, eu grito porque Tu és bom pra mim. E porque o Senhor é bom para nós, vamos ficar de
pé e agradecer pelas ofertas. Senhor, muito obrigado por esse momento. Todos que puderam, que estão conectados nessa expressão, Senhor, que esse recurso ele seja destinado para o propósito de engrandecer o teu reino, expansão da tua palavra, e que o teu nome seja glorificado nesses dias, através daquilo que cada irmão, cada irmã semeou. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Antes de você se assentar, vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse 12. Apocalipse 12, a partir do versículo 11. Na verdade é o versículo 11. Apocalipse 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Pai, nós pedimos que através do Espírito Santo, doce Espírito Santo, o Senhor nos conduza nesse tempo onde vamos abrir a tua palavra, e que na meditação dela, na explanação dela, nós sejamos edificados. Livra-nos de todo espírito de sono, de dispersão, e que o nosso coração, a nossa mente seja aberta como que uma página de um caderno, ou uma tela de um notebook, de um tablet, que o Senhor vai escrever a tua verdade e selar ela no nosso coração essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos já numa sequência quase que, vamos dizer assim, para o final, de uma temática sobre os sinais dos tempos, a vinda do Senhor. E essa palavra, ela tem ainda conexão com esse tempo. Nós entendemos, assim, pelo que Deus tem falado com a liderança, o pastor João, a pastora Lília, o próprio Ricardo, embora ele tenha hoje uma agenda que fica um pouco menos no Brasil, ele está mais estabelecido nos Estados Unidos, que há uma necessidade. Eu achei muito interessante a palavra do louvor, que traz um despertamento. Assim, eu não sei como é que você fica quando tem um louvor que parece que está repetindo. Eu amo. É a mesma coisa eu te dizer, sabe aquele que destaca texto? Se é amarelo, ou então você pega um lápis e você dá aquela achurada, você dá aquela destacada no texto. Então, quando o levita ministra uma canção, e quando ele falava o tempo todo sobre noivo, noiva, assim, é até meio suspeito ele falar disso essa semana, porque ele vai casar no sábado. Mas assim, eu comecei a misturar aquilo que eu sabia dele e pela palavra do Senhor entender que eu e você, nós somos convidados não só a ter uma vida plena com o Senhor nessa terra, entendendo as bênçãos, as promessas, mas principalmente entendendo que há um reino, que há um novo dia, que há novos céus e nova terra. E nós precisamos, como cidadãos e cidadãs, nos preparar. Hoje minha filha foi na cidade para renovar o passaporte. Gente, o passaporte ficava velho, eu nem sabia disso. Aí ela foi pagar a taxa para renovar. Eu costumo dizer, pode ser até que esse entendimento meu mude em algum momento, porque a gente precisa estar aberto às mudanças que o Senhor traz. Mas eu costumo dizer que nós temos dupla cidadania. Nós temos dupla cidadania. Nós temos uma cidadania terrena, que faz parte da nossa natureza humana, mas para todo cristão nascido de novo, você adquiriu da parte de Deus um passaporte para um outro reino, para um outro mundo, para uma outra vida. E se nós não nos apropriarmos desse entendimento, nós vamos perder uma sabedoria, um entendimento daquilo que Jesus, através do Espírito Santo, veio trazer para nós. E muitas vezes nós podemos viver a vida de maneira natural.
O texto que Deus deu para minha casa lá, eu abri essa palavra dia 31. Eu estava na mesa com minha esposa e minhas filhas. E o Espírito Santo, eu creio que nos conduziu ao texto. Quando eu abri a palavra, era Colossenses. Eu não abri assim de maneira sorteada, mas houve uma impressão no meu espírito. Colossenses 3, eu abri a palavra. E o texto fala: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, pensai nas coisas que são lá, que lá onde Jesus está, é um ambiente que nós precisamos amar. E isso mexe muito com a nossa natureza humana, natural, normal. Eu não sei como você vê a vida. Por mais que eu falei na hora da oferta sobre essas questões do Enem, de estudar, queridos, uma coisa é certa: você precisa estar atento às coisas que casualmente possam vir à tua mão, seja trabalho, oportunidade, estudo, de empreendedor, de fazer algo aqui de maneira humana, pessoal, dentro dos princípios, e solidária para a humanidade, seja para a natureza, seja para o ser humano. Mas as coisas que dizem respeito ao reino de Deus, elas precisam estar te invadindo. Porque assim, muitos de nós temos uma mídia muito prática. Eu não sei, aqui em Minas, tem um jornal que chama Super. É muito comum ter esse jornal nas mãos, ou corriqueiramente com as pessoas. Primeiro pelo preço, 25 centavos. E virou uma onda. Às vezes você abre o jornal, hoje tem um jornal 5 horas da manhã, o tal do Primeira Hora. Depois vem o MG, depois vem o Record, depois vem o da Band. Em outras palavras, tem muita informação. E nós temos disponível para nós informações de todo nível. E muitas das vezes até a mídia te dá uma informação muito poluída. Às vezes existem ambientes totalmente comprometidos, seja por pornografia ou por informações malditas e malignas que depravam as pessoas, que vão difamando as pessoas. Então, uma coisa que eu creio que faz parte da vida do cristão, se eu pudesse invadir palavra e falar além da armadura, que é um instrumental de combate, para essas coisas, tudo bem que aí é a palavra, mas tem coisa que em mim, eu normalmente coloco uma peneira, um filtro, que é importante. Se você vai ver um filme, se você vai ver uma mídia, se você vai ver qualquer coisa, tem que ter um filtro. Você não pode estar exposto. Quem toma sol aqui? Sol, praia, dia e tal. Alguém passa filtro solar, filtro, protetor. Pois é algo parecido. Nós precisamos estar chamando a unção de Deus sobre nós, para que essa blindagem, ela nos ajude a discernir o tempo que nós vivemos. E tem 3 atitudes nesse texto aqui que eu queria pensar, eu queria trazer em mente. Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eu queria falar do sangue, da palavra do testemunho, de você abrir mão da sua vida do Senhor. Sobre o sangue, Hebreus 9, 22, basicamente, o que existe para a gente realmente pensar e refletir. Hebreus 9, 22. Olha que sublimidade de palavra. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Eu creio que hoje, como cristãos, a gente precisa se apropriar dessa verdade, por mais que a gente às vezes fica numa falação, como o sangue de Jesus tem poder, a gente às vezes solta algumas palavras assim, de uma maneira corriqueira, mas eu creio que Deus quer nos despertar para esse tempo, que tem sido dito pelos profetas como o tempo do fim. Nós estamos vivendo dias difíceis. Eu não posso dizer que vai acabar, mas eu posso te dizer que tem dores de parto, como
diz as Escrituras. Existem coisas acontecendo hoje, na nossa geração, que eu, na época quando eu converti em 80, não se ouvia falar. Nós vivíamos outro clima espiritual. Hoje o clima mudou para pior. Nunca se ouviu falar tanto sobre terremotos, catástrofes, pestilências, mortandades, rumores de guerra. Há muitas coisas que acontecem e muitas vezes o problema é como nós reagimos a isso. A gente tende a uma mornidão, a gente tende a ouvir e não arrazoar, e não filtrar e reter o que é bom. E quando eu leio essa palavra sobre, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, a primeira coisa que me vem é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E Hebreus 12 fala sobre isso, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha que presente você e eu ganhamos. Agora para a pessoa do lado, você ganhou um presente. Você já imaginou, você já pensou nessa palavra? Ele é autor. A palavra fala isso, Hebreus 12, 1. Jesus é o autor e o consumador. Querido, é como se eu dissesse assim: você é um livro, eu sou um livro. A capa dele é Jesus, e a contracapa dele é Jesus. Jesus, ele está do nosso lado e nós somos essa história que ele está escrevendo no dia a dia. Ele precisa ser esse autor da nossa vida. Olha que coisa interessante. Eu e você somos desafiados hoje a sermos uma carta escrita, a sermos uma poesia, a sermos uma profecia, uma pessoa que age dentro de uma literatura de Deus. Você é uma literatura de Deus. Não é uma biblioteca, uma livraria, ou um tablet, algum mecanismo tecnológico hoje que traga texto. Você é um texto. Você é um texto. Paulo fala sobre isso. E quando a gente começa a pensar nisso, aí começa a vir uma resposta. Puxa, como é que eu vou refletir? Como é que eu vou expressar a vontade do Senhor? Eu sou uma carta, eu sou livro. E eu quero te dizer, às vezes, e a palavra pede para isso, você precisa ser um cheiro. Você precisa também ser um cheiro. Um perfume. E isso vai mudar algumas coisas que nós vivemos de uma maneira religiosa para algo que transcende dessa vida da eclésia, da igreja. Que onde você está, muitas vezes eu não posso estar. Aonde você pisa, muitas vezes eu não posso pisar. Mas quando você vai aonde nós podemos ir, nós podemos ser um livro, nós podemos ser um perfume, nós podemos ser uma carta escrita. E quando nós pensamos nessa expressão do sangue, nós nos apropriamos, eu quero te convencer pelas Escrituras, que com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Esse texto está falando isso, que tem coisas que se purificaram pela lavação, pela água. Ok? Mas aqui no final ele fala: e sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Houve um sangue derramado pela sua vida e pela minha vida que nos conduz a um ambiente espiritual de bênção e de vida. 1 João capítulo 1 versículo 7, 1 João capítulo 1 versículo 7 fala assim: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Querido, é só ter essa atitude. Quando o seu coração e o meu está disposto, como lemos na hora da oferta, 2 Coríntios 9, 6, contribua segundo o coração. Quando o seu coração está querendo contribuir para Deus, no sentido de se abrir: Senhor, eu tenho algumas coisas que eu tenho dificuldade,
Eu tenho algumas coisas que muitas vezes me agarram. Eu tenho coisas na minha alma, no meu espírito, ou na minha prática cristã, ou na minha vida cotidiana, que por algum motivo ou não, me prendem. Mas eu peço que o teu sangue, eu peço que a tua vida, eu peço que se eu andar na luz, como o Senhor está na luz, nós vamos ter comunhão. Você já pensou quando você está liberado no seu espírito de facções, quando você está liberado de pré-julgamentos, você começa a ter comunhão? No dia que ia ter a chamada marcha de Satanás, o Espírito Santo me incomodou muito para ir lá para a Praça da Liberdade. Eu tive uma sensação assim que eu precisava não estar em casa. E aí eu fui, estacionei o carro lá e fui lá para ver se aparecia alguém do outro reino. Queridos, e na hora que chega lá, não tinha muito camisa preta. E o pessoal sentou lá para falar de Star Wars, para falar da Guerra nas Estrelas. Mas nada que pudesse falar, eles estão fazendo um levante no pai da mentira, o demônio, o Satanás. Ocorreu em alguma cidade, não sei se alguém que está em outra cidade pode testificar se houve a marcha, ok? Mas uma coisa é certa, eu sabia do meu coração, falei, Senhor, me ajuda, porque às vezes eu posso ter um constrangimento, eu posso ter um temor, mas eu não quero ter temor humano, eu quero ir, e se o Senhor precisar, se o Senhor me der essa possibilidade, eu quero ser usado. Eu quero estar aqui, nesse tempo, nesse dia, nessa cronologia, fazendo algo para ti. Eu não consigo estar dentro de casa, num dia onde é chamado um barulho desse, eu não ia ficar em paz, eu fui. E foi uma vez. Nós pudemos estar ali, era um povo pequenino, tá? Não tinha aquela tropa de um monte de crente. Não tinha. Não sei se você às vezes espera a trombeta tocar. Eu não sei se você espera ter um barulho para você ser convocado. Mas está uma hora que, sinceramente, você já está há muito tempo convocado para ser sal e luz dessa terra. Há um convite de Deus, há um clamor do Espírito Santo. E eu quero te dizer pela palavra do Senhor que essa palavra você pode pegar ela e fazer ela ser verdade profunda na sua vida. Quando você mantém comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, te purifica de todo pecado. Você é uma pessoa invencível em Deus, nos princípios e nos propósitos de Deus. Então, quando eu estou falando isso, é você afrontar, sabe, ridicularizar. Vai com aquele coração de Deus, vai com o coração de Deus para as coisas. Às vezes tem gente que vai estar difícil. Você acha que Jesus ia te colocar em situação tranquila? Situações totalmente brandas. Normalmente o treinamento brando é para os novinhos, porque normalmente criança não vai na luta, mas a luta, a guerra é para os adultos e para os jovens. Normalmente o alistamento na Bíblia é a partir dos 20, mas isso é uma situação daquele contexto. Hoje eu creio que Deus está chamando a adolescência, a juventude, os mais velhos, os de cabeça branca, de barba branca, crianças. Eu vi um vídeo esses dias de uma criança falando alguma coisa do Pai do Céu. Eu falei, uau! E como diz Joel, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Então a coisa não depende do teu intelecto. Eu tenho que armazenar o código crente na mente para poder agir. Porque a palavra de Deus fala, não presumais de vós mesmos, o que eu vou falar, como é que eu vou fazer. Porque na mesma hora, Jesus falou para os discípulos, vos será ministrado a palavra de conhecimento, de entendimento. Então, por que Jesus está nos dando a oportunidade de você e eu sermos uma pessoa preparada para a guerra? Só que é tão assim misturado, né? Você está preparado para a guerra, mas você vai para a mata. E você precisa ter paciência. Porque no final, nós vamos estar falando algumas coisas aqui que dizem respeito a esse ambiente.
A segunda coisa, então, desse texto, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A proclamação do Evangelho. Em 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo 4, a partir do versículo 1. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela manifestação do seu reino, que pregues a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, eles cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se és sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo está falando para esse camarada aqui, Timóteo, que é o rapaz da escola de Paulo, o rapaz, a pessoa que cola. Eu não sei como é que você tem essa vida. Eu creio, e aqui no Brasil isso não é muito comum. Talvez os mais velhos aqui que têm uma herança familiar, ou seja, que já são pais, ou talvez avós, vão entender o que eu vou falar. A nossa cultura muitas vezes não contribui para uma hierarquia de discipulado. Normalmente os ocidentais, eles são criados para poder sair de casa, viver longe. Mas os orientais, eles têm uma cultura assim, extremamente hierárquica, uma leitura do mundo espiritual ou do mundo natural, onde as pessoas mais velhas, elas são respeitadas, elas são percebidas. E eu quero te dizer uma coisa, uma estatística. O Brasil parou de crescer com a juventude. Então aquela curva de crescimento, as notícias que se davam pela geografia, pela estatística, elas estão mudando. Você pode saber, todo mundo que pensa economicamente, que pensa na saúde, ele já está projetando uma sociedade onde você vai ter que criar os mecanismos para que os mais idosos, os mais velhos, ou as pessoas cinquentonas, sessentonas, setentonas, vivam. E isso não era muito pensado há 10, 15, 20 anos. E eu estou falando isso por causa desse discipulado. Eu não sei qual é a esperança. Eu creio que é muito saudável você apreciar alguém que possa te ajudar a caminhar com o Senhor. É extremamente saudável você prestar conta com alguém, à medida que você possa ter esse direcionamento e essa liberdade. Por quê? Porque quando Jesus deu a ordem em Mateus 28, ele fala: ide fazei cristãos de todas as nações. Ele falou assim? Ele falou: ide fazei discípulos. E o discipulado, ele não tem como ser algo instantâneo, ele não tem como ser algo online, à distância. Você pode fazer semeaduras à distância. Pode mandar um WhatsApp, uma teleconferência, mandar um texto, mandar alguma coisa. Mas o normal é você ter uma aliança de comunhão com uma pessoa, um discipulador. E isso é saudável. E quando Paulo pega Timóteo aqui para trazer essa expressão da palavra testemunho, ele tem essa confiança que falou o que ele falou. Um texto extremamente pesado, se você pensar na estrutura das pessoas aqui. Porque ele fala, olha os problemas que ele vai enfrentar. A partir do versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e vão se recusar a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Há dias que nós vamos viver, que vão ser dias extremamente difíceis.
Eu não sei como você pensa a humanidade, mas com todo o avanço, com toda a tecnologia, com tudo aquilo que o homem adquiriu, e olha que é um fenômeno, nunca se cresceu tanto em termos de descobrimento, de ciência e tecnologia nesses últimos 50, 60 anos do que o restante de toda a história. E isso foi profetizado por Daniel. Há uma coisa extremamente assim, espetacular que aconteceu. Descobrimentos, cientistas, teve coisas que foram para o bem, mas teve coisas que foram para o mal. E isso estruturou os homens para esses dias, para viver de uma maneira independente. Ok? Não tem nenhum problema a questão da tecnologia, da ciência, se ela está te ajudando. O problema é que isso vai te deixando quase Deus, semideus. Na verdade, as pessoas estão se formando em PhDeus. Tem uma formação que vai te levando numa autogestão, autossatisfação, e isso vai se mesmando. A pessoa vai ficando em cima dela mesma e ela vai ficando distante de Deus. E Paulo alertou para Timóteo: você precisa estar nesse discipulado. E você precisa estar preparado para ser uma pessoa que vai fazer pessoas despertarem. E no final ele fala, independente disso tudo, ele fala assim: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Tem uma outra tradução que fala assim: sofre as aflições. A gente precisa aprender a sofrer pelo Evangelho. A gente vê aquelas notícias de longe, Estado Islâmico, ISIS, a gente tende a achar que tem coisa que realmente é só para o lado de lá. Eu não sei. Não quero te amedrontar, trazer uma palavra aqui de peso, de ficar assim, preocupado. Mas tem coisas que muitas vezes vão acontecer no contexto. Aqui talvez é o outro. Aqui o ataque é o outro, o ambiente é o outro, por enquanto. Eu e você hoje não fomos pressionados para podermos negar a nossa fé. Alguém foi pressionado aqui hoje? A polícia militar, algum doido que chegou e falou: ou você nega ou te mato. Ainda não. Alguém teve essa pressão hoje? Não. Ainda não. Então por isso que eu estou te animando a ser uma pessoa agressiva, num bom sentido. Solta um folheto, canta uma música, põe uma blusa. Seja alguém, faça o perfume de Cristo e seja uma pessoa da proclamação. E a última parte aqui, quando ele fala em não amar as suas vidas até a morte. Mateus 16, a partir do versículo 24. Então, esses três elementos desse texto de Apocalipse 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, nós falamos sobre o sangue, pela palavra do seu testemunho, e por último, eles não amaram as suas vidas até a morte. Mateus 16, a partir do versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem que ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória, de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Olha que promessa. Olha que bênção a gente poder fazer parte da glória do retorno do Filho do Homem. Eu não sei se nós vamos receber o Rei, como foi cantado aqui. Uau! Na hora que estava o louvor falando sobre o noivo, gente, pergunta para a pessoa do seu lado, pergunta para ela assim: você sabia que você é noivo? Talvez essa pergunta é difícil para os homens, mas para as meninas não. Me permita as meninas. Mas para os homens é. Mas aí a gente precisa mudar um pouco a nossa cabeça. Jesus vai vir para uma noiva que é igreja. E é lógico que não tem a ver com a questão sexual.
homens, mulheres, gregos, todas as pessoas de todas as nações, de todas as tribos. Mas esse querer encontrar com o noivo, esse maranata, ele precisa estar gritando dentro de você. Ele precisa estar gritando dentro de mim. Porque quando a gente proclama, ora vem Senhor Jesus, se você abrir Apocalipse 22, esse clamor está lá. Esse clamor precisa estar ligado. Sabe por quê? Porque esse clamor é do Espírito. Porque o Espírito fala lá em Apocalipse 22, e o Espírito e a noiva dizem, vem. E quando eu e você estamos nessa dinâmica de entender a vida do Espírito, você pode ter certeza que o Espírito vai falar um monte de coisa. Vai falar, à medida que ele for te conduzindo, à medida que ele for te usando. Mas esse clamor, talvez ele vai aparecer num tempo desse de adoração. Ora, vem Senhor Jesus, amado da minha alma, o Senhor dos senhores. Há uma expectativa dentro do anseio da igreja em encontrar com o noivo. Eu não sei o que você está esperando, se você vai achar que talvez lá no céu vai ter a capela dos alagoanos, da Lagoinha, ou dos assembleanos. Mas, gente, não vai ter. Vai ter o povo do Cordeiro, o povo salvo, o povo lavado e remido pelo sangue. De repente, alguns vão entrar com as palmas nas mãos, as palmeiras, as folhas, com as vestes brancas taladas. Há uma descrição na palavra, aonde eu e você podemos entrar pelas portas de Sião, a cidade do grande rei, a cidade edificada pelo Senhor. Eu não sei como é que vai ser, porque João 14 fala, se eu for, eu vou preparar-vos lugar, e voltarei para te buscar. Assim, brincando um pouco, mas falando sério. Quem lançou o projeto Minha Casa Minha Vida foi o Senhor Deus. Porque se você pegar esse texto e pensar, a minha casa e minha vida está lá. Ô, glória! Você tem uma casa eterna no céu. Glória a Deus. E o seu acesso por ela não é por um programa social, é por uma decisão espiritual. Quando você decide, Senhor, o teu sangue me purifica. Senhor, a palavra do testemunho eu quero estar na minha boca. E quando você começa a fazer, como está em Mateus 16, você toma sua cruz a cada dia e caminha com o Senhor. Muitas vezes a gente tem essa coisa, às vezes, pode ser que seja, eu não sei, ok? Mas essa visão da cruz de uma coisa maçante, quando você começa a se negar, quando você começa a abrir mão dos seus direitos, à medida que Deus vai te pedindo, quando você blinda a sua vida. Eclesiastes 9:8, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça e as tuas vestes sejam brancas. Isso aí é um tempero, eu não sei se é 8:9 ou 9:8, aí alguém depois pode confirmar. Mas lá em Eclesiastes fala isso, quando você começa a viver nessa dimensão espiritual, a vida de Deus vai te levando, porque quão bom e quão suave é os pés sobre os montes daqueles que pregam a palavra. Você começa a viver uma dinâmica espiritual onde a sua vida é despertada. E eu tenho a impressão que toda vez que eu venho aqui na igreja para falar dessas coisas, eu não sei se eu estou te falando de fábulas, como diz aqui quando nós lemos em 2 Timóteo, no capítulo 4, porque tiveram pessoas que, negando a fé, ou se afastando da fé, se voltaram a fábulas. Quando eu falo dessas coisas, eu espero que no seu coração de crente, você tenha descorrido, tenha visualizado na palavra do Senhor que existe um mundo espiritual sobre a sua vida, sobre a minha vida, e é um presente acessível. Glória a Deus. Você pode andar numa dinâmica aonde a religião, ela não vai te pegar. É importante você congregar, é importante você estar lembrado. Hebreus 10:25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas muito mais quando vai se aproximando daquele dia, se achegue. É importante a comunhão, é importante um lugar onde você
possa prestar conta, comungar, sabe? Um ou outro ajudou, o seu irmão disse, esforça-te. Mas essa vida que o Senhor tem, você é um mensageiro de Deus. Eu quero te animar nessa última quarta-feira de 2016, para que você tenha como que um canudo na mão. Todo mundo aqui foi diplomado. Todo mundo ganhou de Deus um diploma de formatura de pregador do dia. Todo dia você ganha um diploma. O diploma é como se fosse uma oportunidade. Normalmente a gente diploma uma pessoa quando ela forma, não é verdade? Um curso, uma especialização em alguma coisa. Mas eu creio que todo dia, quando o sol nasce e você abriu o olho, Lamentações 3:23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas são nova cada manhã. Primeira coisa que você ganhou hoje, a misericórdia do Senhor. A misericórdia veio, Senhor, obrigado, Senhor. E aí você começa a andar no seu dia. Você deve ter escovado o dente, talvez tomou banho, foi trabalhar, foi estudar, foi em casa, ajudou a fazer alguma coisa. Eu levantei, Deus permitiu a vida hoje e nós andamos. E quando a gente pode manifestar, e às vezes, gente, você pode pregar, de preferência, até com palavras, mas se você não tiver as palavras, prega com a vida, prega com gestos. Teve uma cena tão engraçada, esses dias atrás, eu estava andando de carro e de repente veio um senhor, eu pude identificar, eu estava de carro, ele estava no meio da rua, com a bengalinha. Falei, opa, o homem está fora do prumo, GPS desligado, não sei o que deu. Aí eu parei o carro no meio da rua para tentar fazer um bloqueio, desci no carro. Ô queridão, você está indo para onde? Aí eu vou para o viaduto ali, por exemplo, o viaduto atrás de você está vendo o contrário. E nisso os carros passando, assim, bem espaçozinho pequeno. Foi lá no bairro, não foi na cidade, então é menos complicado. E eu conduzi ele, falei, não é por aqui, ele agradeceu. Aí o outro passou, foi, não legal, não sei o quê. Quer dizer, eu não fiz para me achar, eu não tinha obrigação. Mas eu quero te dizer, às vezes você num gesto simples. Para quem é casado aqui? Levanta a mão, quem é casado? Por favor. Queridos, o para a casa dos casados é um espetáculo. Você pode preparar munição de Deus. Munição boa, viu? Não é munição ruim, não. Não vai fazer bobagem. Mas sabe por quê? Porque para quem é casado, você tem um discipulado espetacular diante de você. Toda vez que você abre a palavra e tem essa dupla abençoada, a dupla dinâmica, o homem e a mulher, o marido e a mulher, o homem pode, a mulher pode diariamente exercitar os princípios. E como que essa unidade do casal é algo que fala muito do céu, do noivo e da noiva. Ali você pode exercer perdão, misericórdia, paciência. E é um treinamento, querido, que eu tenho 26 anos que eu estou treinando. Mesmo. Eu estou aprendendo todo dia. Glória a Deus. A minha filha mais velha tem 25, a mais nova tem 18. Eu sei que não parece, que eu sou tão velho assim. Brincadeirinha. Mas então, é só para te animar, o discipulado é diário, é constante. E para quem não tem a digníssima ou digníssimo do lado, o marido ou a esposa, você tem talvez mamãe, papai, vovô, um companheiro, uma companheira, alguém que você conviva e você pode exercer, sabe? Pode exercer carinho, atenção, intercessão. E quando a gente pensa nessa dinâmica aqui do final, quando em Mateus 16, porque quem quiser salvar a sua vida vai perder. Eu não sei como é que você pensa na vida para esses dias. Eu acho que muitas vezes a gente é pego assim, tentando salvar. Vamos salvar, vamos fazer um corre aqui, porque oportunidade passa, afinal de contas o mundo é dos espertos. E a gente às vezes vive a vida assim. Mas eu quero te animar nessa noite por esse texto que fala de vitória.
que você começa a pensar. O tema da conferência profética desse ano é transformação. Eu não tinha pensado na sequência do versículo que eu acho que vai ser o texto. Mas Romanos 12 fala assim: rogo-vos, Romanos 12 a partir do versículo 1, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis, não tomais a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Mas esses dias eu pulei no versículo a mais, eu agreguei a esse entendimento algo. Olha o que a palavra ainda fala no versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Quando eu li isso aqui, eu falei, pá, existe medida de fé, existe medida de crescimento, existe medida de entendimento. Aqui, se eu for passar a régua, ela não vai medir todo mundo do mesmo tamanho, no sentido espiritual. Porque você e eu somos desafiados como indivíduo a andarmos as pegadas do Senhor. Nós não andamos em bloco. Eu não creio que o Espírito Santo, às vezes na igreja ele pode fazer até isso. Ele dá uma geral. Ele dá uma geral no povo. Existem palavras comunitárias, congregacionais. Existem palavras que são para uma igreja local, um público específico. Mas a vida, a comunhão com o Senhor, o seu coração. Você precisa pensar, como diz aqui, porque pela graça de Deus que foi dada, diga a cada um que não pense de si mesmo além do que convém. Quando eu leio isso aqui, sabe o que me vem na hora? Eu preciso pensar o que convém. Eu penso o contrário. Aqui fala para você não pensar, não pense de si mesmo além, ok? Além, você não pode ir além. Se você pensar além, você não tem estrutura, às vezes você não tem cimento que te segure, mas você pode pensar na medida. E nós precisamos nesses dias pensar na medida. Qual medida? Que Deus te chamou para viver esses dias de uma maneira profética. Amém. Que Deus te chamou nesses dias para viver nesses dias de uma maneira poderosa, de uma maneira vibrante, de uma maneira alegre. Você pode pensar que o cristianismo é alegre, porque às vezes a gente vive uma maçante de regra, a gente cumpre um monte de ritual, um monte de regra, um monte de situações. Eu acho que eu desliguei isso aqui, eu não sei onde é que eu. Desculpa. Teve barulho, desculpa o pessoal da tela. Então, o Evangelho é uma boa nova, primeiramente. Se você pensar no básico, boa nova, o Evangelho é uma má nova? Não, é uma boa nova. E já nessa dimensão de boa nova, queridos, olha, você estava lá na praça aquele dia, você estava lá com uma criança brincando. Quão bênção é você ser um mensageiro, uma mensageira do Senhor nesses dias. Eu creio que Deus, Ele nos leva por caminhos onde, às vezes agora, você pode estar num momento de dificuldade. Ano passado eu estava no CTI. Eu tive que tomar 2 choques para o meu coração bater direito de novo. Ele, no dia 27 de julho, ele começou a bater errado. Eu dei uma espécie de apagão. Caí no banheiro de madrugada. Eu fui e voltei. Aí Senhor, o que é isso? O cachorro começou a latir, minhas filhas. O que foi, pai? Não sei. Aí eu fui para o médico, entre aspas, me enganou, porque falou que não, você vai ter que ficar aqui um pouquinho. Enfim, gente. Eu fui lá, fui diagnosticado com uma arritmia. E aí eu tive que ficar no CTI para tomar um choque. Que não resolveu, tomei outro choque.
Aí o coração voltou a bater direito. E de um monte de reflexão que eu fiz da minha vida, uma coisa que eu tenho certeza que eu posso aproveitar desse vale, desse lugar, desse dia difícil. A minha esposa fez 2 cirurgias ano passado. Uma foi no carnaval, na sexta-feira de carnaval, e a outra foi em outubro. Na primeira, ela teve que tirar o útero, que tinha um negócio do tamanho um pouco menor, é claro, de uma bola de futebol de salão, um pouquinho menor, mas tinha, estava lá. E por último, em outubro, apareceu um outro problema. Ela estava com pedra na vesícula, uma dor lá, outra facada, né? Outra corte. Acho que ela fez a lapa, não foi corte, não foi pouquinho. Mas se fosse ver, gente, assim, humanamente falando, eu sirvo a Deus, por que tem que passar por isso? Eu acho que eu não sei o que Deus sinaliza para você. Eu creio que Deus sinaliza. Há sinais de Deus esses dias. Onde tem uma coisa que em Mateus 24, em Mateus 25, nós precisamos botar um pé e ser essa pessoa. As virgens prudentes. Pessoas que têm o óleo na botija e na lâmpada. Na botija e na lâmpada. Na botija e na lâmpada. Na lâmpada para você se encaminhar e na botija para você fazer o reabastecimento. E é interessante que aquela parábola fala assim: não, eu não vou te dar. As prudentes falaram para as dessas: eu não vou te dar, por quê? Acaso falte a mim a você. E a palavra ali é comprar. Você precisa comprar. Na verdade, eu preciso comprar. Tem um preço de discipulado, um preço de disciplina. Nós precisamos buscar a palavra, na oração, na busca, na igreja, em casa, nos jejuns, nas vigílias, na casa de oração. Quando a gente começa a ter esse desejo, sabe o que acontece? É o que está escrito ali em Apocalipse 12, 11: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e eles não amaram as suas vidas. Nós fomos reputados como ovelhas para o matador. Eu queria te dar essa notícia. Se você abrir a palavra, quer dizer que Deus chamou eu para ser alguém disponível para morrer por Ele? Chamou. A palavra em Atos, quando o Senhor parte, o Espírito vem, a palavra é: vós sereis minhas testemunhas. Sabe o que é o original daquela palavra? Vós sereis os meus mártires. Mártires. As pessoas dispostas a morrer. E tenho certeza, querido, eu quero te dizer, às vezes você não precisa passar por uma aflição igual eu passei. Minha mulher achou que ia ficar viúva, minhas filhas desfilhadas. E, sabe, não é simples isso. Mas eu quero te animar. Se hoje você está vivo, faça uma escolha. Faça uma escolha hoje, à noite, agora, pelo Senhor, de ser mais para Ele, de ser dele, porque vale a pena. E Ele conta com você, para que a obra dele, o agir dele, Ele possa como que passar por você. Deus pode usar um monte de coisa. Tem muita gente vendo Jesus através de sonhos, através de revelações, mas a palavra fala que Deus escolheu usar os homens. É um privilégio. Você é um embaixador, uma embaixatriz. Glória a Deus. Tem um reino dentro de você que na hora que você pisa, sabe? Na hora que você chega no lugar, você está legalizado, você está legitimado para expor as bênçãos e as obras de Deus aqui na mente, seja por oração, seja por intenção, seja por profecia,
seja por imposição de mãos, seja por aquilo que o Espírito Santo te levar a fazer. Seja esse embaixador. Em nome de Jesus. Se você essa noite deseja alinhar sua vida com essa verdade, com a verdade do reino do Senhor, para ser essa testemunha nesses dias, saia do seu lugar, vem aqui na frente, nós queremos orar para fortalecermos as nossas vidas no altar. Nós pedimos que o Espírito Santo nos fortaleça nessa direção de sermos embaixadores. E se você que está aqui essa noite não aceitou a Jesus, você pode vir também. Esse é um tempo onde você pode não só consertar a sua vida, deixar a sua vida no altar do Senhor, mas você também pode renovar. E se você hoje tem esse anseio, tem essa vontade, levante do seu lugar e venha, seja livre, fique à vontade. Aqui não é para expor ninguém, muito pelo contrário. A intenção aqui é falar que bom que você está junto, porque junto as brasas se aquecem mais. Eu sei que quando eu olho, quando eu olho para essas 4 meninas, quando eu falei da palavra de embaixador, vocês podiam ficar de pé, vocês 4? Vocês são solteiros? Tem uma coisa no mundo espiritual e na palavra que é verdade. Jovens, o Senhor vos tem chamado. Eu chamei as 4, mas se alguém se identifica, pode levantar também. Jovens, eu vos tenho chamado porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Que naquilo que Deus, vocês são irmãos, vocês aquilo que Deus tem para vocês que estão em pé e se identifica com essa palavra dos jovens, você seja uma pessoa nesse dia dessa
rebaixado. Que o Senhor te cele, vos cele. Os velhos também terão visões, viu? Os velhos, eu me incluo. Nós vamos ter visões, nós vamos ter sonhos. E nós vamos profetizar. Porque Deus está levantando. Se você sentir de ficar de pé, pode ficar, porque às vezes a palavra é para você também. Há uma expectativa de Deus de levantar um povo bem disposto. Há uma necessidade de que o povo seja bem disposto. João Batista, quando ele pregava o caminho do Senhor, ele falava: preparai o caminho do Senhor. Todo monte ele vai ser rebaixado, e todo outeiro ele vai ser nivelado, porque o Senhor vem. E quando eu vejo os rostos das pessoas que Deus vai posicionando, a unção vai cobrir a vida das pessoas para fazer diferença nesse dia. Sabe? Em casa só tem mulher, esposa das filhas, até os bichos é fêmea. E quando eu vejo as moças, eu creio que Deus levanta vocês, meninas, mulheres, para distorcer o que o diabo tem feito no Brasil. Nós temos uma herança tão maldita por causa daquilo que infelizmente foi projetado através da figura feminina, seja pela questão da sensualidade. E hoje nós temos uma presidente que no momento tem tido um tempo muito complicado. Só que nós temos que fazer separação das coisas, não desperdiçar uma oportunidade. E quando as mulheres se levantam, gente, as mulheres, elas dão um tom na mensagem. Você já pensou que quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que ele apareceu como uma mulher? As mensageiras. Biologicamente vocês falam mais que nós. Viu? Fala mesmo. E quem sabe nessa multidão de palavras, o Senhor quer colocar as palavras dele. As palavras dele. E os homens que falam menos, o Senhor vai botar as palavras mais. Amém, varão? Aquelas palavras de bênção. Para profetizar, para trazer uma palavra de bênção para o lançar. E o Senhor vai fazer isso. Basta você ficar de pé e falar: Senhor, eis meu. Eu quero ser usado. Eu quero ser usado para a glória do nome dele. Vamos dar as mãos, vamos fechar os corredores e vamos cantar mais esse refrão, invocando o Senhor. Ele vem antes de nos despedirmos aqui. Em nome de Jesus.
Eis-me aqui, Deus, vem, eis-me aqui, Deus, para na hora vem. Eis-me aqui, Deus. No nosso tempo, janeiro é o primeiro dos meses. E nesse primeiro dos meses desse ano, Deus me permitindo, você ande debaixo dessa inspiração do Senhor para ser um embaixador, uma embaixadora, um guerreiro, uma guerreira, uma pessoa que vence pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e que você tome a sua cruz a cada dia. Não ame mais a sua vida do que o Senhor, porque Ele tem os melhores planos para a sua vida, para a minha vida. Levante as suas mãos e vamos orar, agradecendo ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Cada irmão, cada irmã, cada pessoa de outra cidade que está aqui, por cada moça, por cada velho, por cada pai, por cada criança. Nós pedimos que pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nós sejamos renovados, um povo bem disposto para esses dias. Que uma geração que está aqui representada, que está aqui figurada, seja motivada para as coisas do Senhor. Assim nós os abençoamos, os despedimos debaixo dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Glória no nome dele. Se você puder, eu creio que ainda há inscrição amanhã para a conferência. Ela começa às 19h30. Você, se tiver disponibilidade, entra no site e venha. Vai ser um tempo muito bom, o Senhor permitir. Deus te abençoe. Todos os